Fala comigo. Estou ao lado de Carter Filho, ele que deu essa grande formação para a nossa diocese ontem e hoje, falando sobre dízimo. Carter, a importância de uma diocese se mobilizar para participar de uma formação de um tema que pouco se fala na Igreja Católica, mas tem tamanha relevância, haja visto que é do dízimo que se mantém todos os trabalhos das paróquias e tanto mais. Bom dia. Eu fico assim, digamos assim, feliz em ver o esforço de um sacerdote, no caso o padre Pablo, que é o responsável econômico, envolver os outros padres e principalmente os padres trazerem as suas comitivas, as suas equipes, trazer um grupo de pessoas. A gente trabalha já há 40 anos pregando sobre isso. E normalmente quando eu recebo o pedido, o padre me liga, eu sempre peço a previsão. Você traz material, o pessoal gosta, tem 12 livros editados. Eu falei, quantos padres? A gente fala assim, umas 200, 300 pessoas. Eu falo na minha cabeça, umas 50, 60. Eu já sei que não vai ser 200, 300 pessoas. E eu perguntei ao padre Pablo 2 vezes, quantas pessoas? 80, 100. Então ele estava bem... Não é que ele estava pessimista, ele estava realista, né? Sim. Eu, inclusive, trouxe material para 50, 80 pessoas. Aí, quando chegou aqui, tinha 400 pessoas. Então, é louvável o esforço, não só dele, mas dos paroquianos, dos padres, em buscar se alimentar de algo que a igreja costuma não se alimentar, que é o dízimo. Normalmente, eu sou 40 anos de pregação de dízimo, eu sou dizimista há 40 anos, normalmente as pessoas não sabem o que é dízimo, não se interessam pelo dízimo, não sabem a origem do dízimo, não sabem para onde vai o seu dízimo, acham que o dízimo é dos padres, e a gente tem a oportunidade, eu estudei durante anos, a história do dízimo foi evoluindo e mostrando para as pessoas o que é o dízimo, como nasceu. As pessoas pensam que é taxa de igreja, dízimo não é taxa, não é imposto, não é nada, dízimo é um ato de fé. Essa é a minha colocação. E nesses 40 anos eu tenho mostrado para as pessoas que é um ato de fé. E quem tem fé e faz a experiência de Deus, porque Deus, em Malaquias 3, 8, 10, ele fala, fazer experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis e não vos abro os reservatórios do céu, e não derrama a minha bênção sobre vós, muito além do necessário. É uma experiência. Deus desafia você. Ou você aceita ou não. Eu desafio você a fazer alguma coisa, você fala, não quero. Então não quer. Então ninguém é obrigado, mas eu posso garantir, não vou dizer que ninguém vai para o céu se não devolver o dízimo, se não consagrar seu dízimo. Mas eu vou dizer que certamente as pessoas dizimistas chegarão mais rápido ao céu. E é interessante quando você faz essas colocações, porque esse ato de fé de ser dizimista, ele precisa ser conforme a palavra, na sua 10ª parte, e não na qualquer parte. Eu achei muito interessante na formação, na qualquésima parte, porque o ser grato a Deus, e por isso o ato de fé da devolução do dízimo, nos remete verdadeiramente a isso, a ter esse entendimento e por isso essa formação de que o dízimo é a 10ª parte. Mas as pessoas, elas não estudam, elas pegam as palavras, por exemplo, um dos argumentos para os não dizimistas é assim, porque está em São Paulo que a gente deve dar de acordo com o coração. Eu digo assim, você estudou Bíblia? Eu sou teólogo. São Paulo falava para os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Gentios são aquelas pessoas que não faziam parte, não tinham religião. Então São Paulo sai pelo mundo para falar para os gentios. O judeu já era dizimista desde o tempo de Abraão. Então quando Paulo vai falar para os gentios, ele tem de falar, ele diz até assim, eu não posso dar alimento para vocês, eu vou dar mamadeira. Está tudo em Paulo. Eu vou dar alimento duro, vocês não vão conseguir, você, a mamãe, vai dar à luz, você não vai dar para o seu bebê um filezinho para ele comer, uma carne de porco, macarrão, não, você vai dar o seu leite. Então, São Paulo, você vai dar o leite espiritual. Então, quando São Paulo dá do seu coração, ele começa a ensinar, ele começa a catequizar os gentios, que são os nossos irmãos e irmãs que não sabem nada, a abrir o coração, a devolver. E outra coisa que eu falo, e é muito importante, é bíblico, as pessoas, Jesus falou que o primeiro passo para a gente, o primeiro degrau para o céu é se desapegar das coisas materiais. E o primeiro desapego que o cristão deve fazer é aquilo que é de Deus, porque o dízimo é de Deus, é bíblico, é de Deus. Então, se você começa a desapegando das coisas de Deus, acabei de ouvir o testemunho de uma senhora agora. Assim, eu comecei desapegando, disse na missa, eu comecei desapegando das coisas de Deus,
comecei a desapegar das coisas, até das minhas dores, do meu sofrimento, entendendo que Deus é tudo na minha vida. É uma experiência única. Não é só pelo financeiro, é pela graça que vem. Porque Deus vai derramar muito além do necessário. O necessário é arroz, feijão, comida, sobrevivência. Ele vai dar muito mais do que isso daí. Olha, e tem muita história a ser contada. Você pode adquirir os materiais, aliás, mais de 10 livros já escritos. 12 livros, inclusive 2 do exterior já. E canções muito conhecidas por você, que frequenta a Igreja Católica ou que não frequenta, mas já ouviu, como por exemplo, nas juventudes, e eu posso dizer que eu era um eterno fã seu e não sabia, cantei muitas vezes a alegria nos grupos de oração. Alegria. Um coração para amar. Um coração para amar. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Quem nunca cantou uma bela canção como essa? Senhor, o meu pastor, tudo isso eu gravei. Tenho aí uma centena. Foram 10 LPs, deve ter umas 100 músicas gravadas, das quais 40 ou 50 ficaram marcadas na história. Aleluia, aleluia. Foi o que gravei no primeiro Louvemos. Veja bem, você então conhece o Cáter Filho muito mais do que você imagina. E você pode sim, né, agora aproveitar dessa experiência que ele nos passou sobre dízimo e buscar mais na palavra, na tradição, nas homilias das Santas Missas, e ser, Pablo, né, muito bem e ser um dizimista, ser uma pessoa que, por ato de fé, devolve a Deus o que é de Deus. Né? Participe, procure o nosso pároco, o seu pároco na sua paróquia. Que estavam presentes aqui, tinham 7 padres aqui ontem. Né? Foi muito bonito. E aí, Cáter, agora, aquela pessoa que nos ouve, que nos assistiu, né, durante as formações, e ela se sentiu interpelada, se sentiu movida a querer ser dizimista, como ela deve começar? Fazendo a experiência. Ela tem que fazer a experiência, ela tem que dar um mergulho de fé. E o mergulho é 10%. Lógico, dízimo, se você não fugiu da aula de aritmética no meu tempo, era aritmética, eu aprendi que dízimo é a 10ª parte de algo. Então, se a palavra é dízimo, não é a qualquésima parte, não é a se sobrésima parte, não é a quando eu quisésima parte, é a 10ª parte daquilo que você recebe com os seus dons, com os seus talentos, com o seu emprego. Mas quem que deu tudo isso? Foi Deus que deu a inteligência, a possibilidade de estudar, de ter um emprego, de ter um salário. É Deus que dá tudo isso. A tua vida. Eu gosto muito de estudar. Se você entendesse o que é o nosso cérebro, nós temos milhões de quilômetros de veias que elas têm a espessura daquela películazinha que tem no ovo. Quando você cozinha o ovo, não tem aquela pelezinha assim? Pois é, essas veias, elas têm a espessura de a película do ovo. Ali passa sangue a uma velocidade incrível. Se der um rompimento, você fica tortinho lá, ou você pode ir para o beleléu. Você pode ter um acidente vascular cerebral. Então, você não é nada. Você é pó até antes de morrer. Então, pare para pensar nisso. A gente fica muito preocupado com o estético, com esse corpo. Esse corpo não é de Deus, é nosso. É consequência da fusão do óvulo do espermatozoide da nossa mãe, que deu a nossa aparência. Tem gente que tem o cabelo crespo, queria ter liso, fica bravo com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. É consequência da genética. Agora, o que Deus colocou em você é lindo, a tua alma. É isso que você deve cuidar. A gente cuida muito do corpo, e se você já viu um corpo de decomposição, eu já vi vários, é a coisa mais horrível do mundo. Como nós somos fedidos, como nós somos quando nós viramos cadáveres. Nunca senti um cheiro tão horrível quanto o cheiro do cadáver em putrefação, que eu tive a oportunidade, por uma questão estratégica, eu precisei ver. Então, meu irmão, minha irmã, o que é carne, o que é que a gente nos preocupa, não é o que preocupa a Deus. O que preocupa a Deus é a sua alma, a sua salvação. Dê o primeiro passo, faça a experiência, você verá que vai receber muito além do necessário. Muito bem. Uma excelente aula que nos diz em poucas palavras: faça a experiência, faça o seu ato de fé, seja dizimista. Porque... Leia Malaquias, livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, antes do Evangelho de Mateus. Malaquias 3, 8, 10, capítulo 3, versículo de 8 e 10. Leia, peça a luz do Espírito Santo, faça a sua experiência lendo isso daí.
Olha, e se você quer conhecer um pouco mais de Carter Filho, pode segui-lo nas redes sociais, pode olhar no seu canal do YouTube e pode falar com o Padre Pablo também, que é bem próximo, tá bom? Muito obrigado, Carter, por essa Nada, eu que oportunidade de agradeço. estar conosco na nossa paróquia e seja sempre bem-vindo à nossa diocese. Amém. E se você quiser, na Amazon você encontra meu livro sobre o dízimo, Fazer Experiência. Põe Carter Filho, já aparece lá na Amazon, qualquer site você pode adquirir, e lá tem toda uma explicação bem tranquila, numa linguagem que você possa entender.